desde aí os processos de admissão até os processos finais aí de rescisão de contrato. Então, se puder, não sei se está liberado para mim passar aqui, eu acho que não, né? Não, aí não, você vai dando um toque liberam, que o mas Luiz pode... vai passando. Tá, pode ir passando aí. Então, né, tá aqui o QR Code do meu Instagram. Quem não me acompanha, tá aí, pode me acompanhar. Diariamente eu estou trazendo lá dicas aí para vocês do DP, né? Inclusive, alguém comentou aqui do Pega Essa Dica, né? É um quadro que eu tenho lá no meu Instagram. Todos os dias eu trago ali alguma, né, dica, novidade, atualização para facilitar aí o seu dia a dia no DP, né? Como eu trabalho no DP, né, no operacional também, então eu sei as dores aí dos profissionais de DP. E lá no Instagram eu sempre trago aí essas dicas, porque para facilitar, né, justamente aí o seu dia a dia no DP. Pode passar. Então, ó, como eu falei, né, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre férias e 13º, né? Mas, na verdade, assim, mais sobre férias coletivas. Mas, antes da gente entrar, né, nesse assunto de férias coletivas, então, a gente precisa entender um pouquinho, né, sobre férias. Então, eu trouxe essa introdução aí para vocês sobre férias, tá certo? Primeiro, né, o artigo 130 da CLT diz o seguinte, que após cada 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado tem direito a férias na seguinte proporção. Então, é sempre que o empregado tem direito a 30 dias de férias? Não. Por quê? Porque depende muito da quantidade de faltas que ele teve ali no período aquisitivo, tá? Então, por exemplo, se ele teve até 5 faltas, ele vai ter direito ali a 30 dias normalmente de férias. Se ele teve entre 6 e 14 faltas no período aquisitivo, ele vai ter direito a 24 dias de férias. Entre 15 e 23 faltas no período aquisitivo, ele tem direito a 18 dias de férias. E entre 24 e 32 faltas no período aquisitivo, ele tem direito a 12 dias de férias. Então, vai diminuindo a quantidade de dias ali de descanso conforme a quantidade de faltas que o empregado teve ali no período aquisitivo. E acima de 32 faltas, né, o empregado perde as férias, porque nessa situação aí ele nem precisa de férias mais, né, minha gente? Porque já descansou demais. Imagina, 32 faltas, né, acima de 32 faltas ali no período aquisitivo, ele não precisa mais de descanso, então já perdeu essas férias. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por aí tem muitos empregadores que às vezes querem antecipar férias? Me respondam aqui no chat. Tem muitos empregadores por aí que às vezes, o empregado tem 6 meses de registro, então 6 meses tem direito a 15 dias. Então, documenta esses 15 dias aí antes de vencer o período aquisitivo. Tem isso por aí, gente? Ou é só por aqui? Ou é só por aqui? Me falem aqui. Tem muitos, né? Daniela falou sim, demais. Priscila, sim. Michele, sim, meu cliente. Ixi, aqui tem vários clientes, vários. Então, gente, o que acontece? Aí eu pergunto para vocês, pode antecipar férias? Não pode, a não ser em 2 situações. Quais situações, Fran? Quando se tratar de férias coletivas, que eu vou falar aqui, ou conforme as regras da Lei 14.457. O que diz essa lei, Fran? Que se o empregado tiver ali filhos de até 2 anos de idade, aí sim pode antecipar as férias. Mas se não tem e não se trata de férias coletivas, não pode, viu, minha gente? Por quê? Está muito bem claro aqui no artigo 130, né? Que é após cada 12 meses de vigência, ou seja, após completar ali o período aquisitivo. Então, se o período aquisitivo não está completo, não pode antecipar férias, a não ser nessas 2 condições que eu falei, férias coletivas ou, no caso, se o empregado ou a empregada tiver filhos ali de até 2 anos de idade. Aí sim poderá fazer a antecipação, tá? E não esquecer que a contagem dessas faltas aqui também é por período aquisitivo, tá? Então, você precisa apurar aí, geralmente, os sistemas de folha
fazem nessa apuração aí para verificar se o empregado tem direito a 30 dias ou não, ou se teve aí muitas faltas e deduziu aí nessa quantidade de dias de descanso. Fran, é uma obrigação, por exemplo, se o empregado tiver ali, né, faltas e a empresa não quer deduzir nos dias de descanso das férias desse empregado. Pode? Pode, sem problemas nenhum, até porque nesse caso vai ser mais benéfico aí para o trabalhador, beleza? Pode passar. Aviso de férias. Artigo 135 da CLT diz: a concessão das férias será participada por escrito ao empregado com antecedência de no mínimo 30 dias. Dessa participação, o interessado dará recibo. Isso quer dizer que, para que a empresa conceda as férias ali em prazo legal, o empregado precisa ser comunicado do início dessas férias com pelo menos 30 dias de antecedência para que o empregado possa se organizar. Aí deixa eu te perguntar, outra coisa aqui para vocês. Tem muitos empregadores que falam assim, por aí, né? Talvez é só por aqui. Tem muitos empregadores por aí que falam assim, ó, DP, fulano de tal vai sair de férias amanhã. Tem muito, gente? Ou então, coloca um aviso de férias aí retroativo, porque fulano vai sair tal dia. E aí? Pode conceder, gente, aviso de férias retroativo? Estou vendo que não é só por aqui que acontece isso, não, né? Ainda bem. Acho que só muda de endereço. Os clientes só mudam de endereço, parece, né, gente? Porque os BO, os pepinos são os mesmos. É ou não é verdade? Então, gente, o que acontece? A empresa pode conceder o aviso de férias ali retroativo? Até pode, mas a questão é que se o empregado não estiver de acordo, ele não é obrigado a aceitar ali aquelas férias na data que, né, o empregador quiser. Por quê? Justamente porque o empregado ele tem que ser avisado com pelo menos 30 dias de antecedência. Se ele não foi avisado dentro desse prazo, ele não tem a obrigação ali de aceitar as férias na data que o empregador quer, tá? Então tem esse detalhe. Pode passar. A concessão das férias. As férias serão concedidas aí quando melhor atender o interesse da empresa, ou seja, é o empregador quem vai determinar ali o melhor período para conceder essas férias ao empregado, conforme determina o artigo 136 da CLT. E caso o empregador conceda essas férias fora do prazo, é devido o pagamento em dobro da remuneração, artigo 137 da CLT, ou seja, né, o empregado ali venceu o período aquisitivo, o empregador vai ter ali 12 meses seguintes, que é o período concessivo, para poder conceder essas férias. Se ele não conceder dentro desses 12 meses seguintes aí, que é o período concessivo, o empregado tem direito ao pagamento em dobro aí dessas férias, tá? E conforme determina o artigo 134, é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de descanso. Pois é, aí eu trouxe um exemplo para vocês aqui, ó. Dezembro. Muitas empresas aí, com certeza, vão querer, né, entrar de férias coletivas, talvez dia 23. 23/12, por quê? Vão querer pegar aí a semana do Natal, né? E talvez a semana aí do Ano Novo. Aí eu pergunto para você, no caso aqui do feriado, dia 25 de dezembro, se o empregador quiser, pode conceder férias ali individuais ou férias coletivas a partir do dia 23? Não. Justamente por quê? Justamente porque vai anteceder ali o feriado do dia 25, tá? Do Natal. Então, deveria ali, ó, conceder as férias somente no dia, por exemplo, se o descanso do empregado for aqui, por exemplo, no domingo, né? Dia 22. Então, ele deveria conceder as férias aqui, ó, dia 19/12, ou então dia 26. Se quiser conceder as férias dia 25, dia 26, né, após o Natal, pode sem problemas. Mas aqui, ó, 23 e 24, não pode. Assim como também, ó, dia 1º, né, de janeiro, né, o feriado nacional, não poderia iniciar as férias aqui dia 30 ou 31, tá? E só poderia dia
2, tá? Então, tem esse detalhe, já é bom deixar avisado aí para os seus clientes, porque, como eu falei, muitos vão querer sair de férias aqui dia 23, mas não pode, tá? Não pode. Fran, mas na convenção fala que pode sair dia 23/12. Olha, gente, eu não aconselho. Mesmo se tiver previsto na convenção coletiva, tem que tomar muito cuidado, porque nesse caso aqui, gente, não vai ser mais benéfico para o trabalhador, tá? Então, muito cuidado. Camila, Fran, e se o funcionário não trabalha no sábado, pode iniciar as férias no dia 19 também? Mas aí, no caso, Camila, o sábado é compensado, porque se for um sábado compensado, que às vezes o empregado trabalha mais ali durante a semana para poder compensar o sábado, pode, tá? Sem problemas, sair de férias até quinta-feira, tá? Geusa, no caso de férias coletivas, pode sair dia 23? Não, é o que eu estou falando aqui, que eu estou explicando, sabe? Nem férias coletivas e nem férias individuais podem iniciar 2 dias que antecede feriado ou descanso. Então, devido ao feriado do dia 25, né? 25, que é Natal, então não poderia iniciar as férias no dia 23/12, tá? Dedé, dia 20/12 não pode, né? Se o descanso do empregado é no domingo, dia 22, então também não poderia. Quem, gente, tem o descanso no domingo, né? E às vezes compensa o sábado na semana, pode sair de férias só até quinta-feira. Tá? Quinta-feira. Isto é, se na sexta ou no sábado não seja feriado, tá? Vamos lá, pode passar. Pagamento das férias. A remuneração das férias será paga em até 2 dias ali antes do início do gozo do respectivo período, que é o que determina lá o artigo 145 da CLT. Vale lembrar que nada impede aí que a empresa proceda com o pagamento antes dos 2 dias. Contudo, esse pagamento nunca poderá ocorrer depois. Antes, gente, a gente tinha uma súmula que falava que se a empresa pagasse aí depois dos 2 dias, deveria pagar em dobro para o trabalhador. Mas, recentemente, aí o STF julgou inconstitucional essa súmula, que previa aí esse pagamento em dobro, caso não fosse pago em até 2 dias. Então, atualmente, não é devido o pagamento em dobro, caso as férias sejam pagas fora do prazo. É devido apenas o pagamento de multa administrativa em caso de fiscalização. Aí você me pergunta, Fran, então, já que não tem pagamento em dobro agora, a empresa pode pagar as férias qualquer data, na data que ela achar viável, pode pagar? Não, porque o artigo 145 é bem claro que tem que ser pago em até 2 dias antes do início dessas férias. E não houve mudança nesse artigo. Então, a empresa não pode pagar em atraso. Tem que sempre obedecer esse prazo de até 2 dias. Mas a questão, se por algum motivo a empresa pagar fora desse prazo, não tem mais esse pagamento, não é devido mais esse pagamento em dobro para o trabalhador. Apenas multa administrativa aí em caso de fiscalização. Pode passar. Fracionamento das férias. Isso aqui também é treta, né, minha gente? Artigo 134 da CLT diz: as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período nos 12 meses seguintes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. E havendo a concordância do empregado, tá? Independente de sua idade, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, conforme as seguintes regras. Um dos períodos precisa ser de pelo menos 14 dias e os demais períodos precisam ser pelo menos 5 dias. Lembrando, mais uma vez, que precisa haver a concordância do empregado, tá? Não é simplesmente, às vezes, o empregador vir falar assim, você é obrigado a fracionar suas férias. Não, tá? Não, tem que haver a concordância ali do empregado. E eu trouxe para vocês alguns exemplos de possíveis fracionamentos. Então, seria, por exemplo, 14 mais 10 mais 6. Por quê? Porque está obedecendo as 2 regras, né? De um período pelo menos de 14 dias e os outros 2 pelo menos 5 dias. 15 mais 15,
20 mais 5 mais 5, 25 mais 5. Então, dessa forma, poderia normalmente. 10 mais 10 poderia? Não, justamente porque um período precisa ser de pelo menos 14 dias. Fran, é o primeiro período que obrigatoriamente precisa ser de 14 dias? Não, tá? Não precisa necessariamente ali ser o primeiro período, desde que um dos 3 períodos seja de pelo menos 14 dias, tá? Remuneração das férias. Artigo 142 da CLT diz que o empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão. E no caso de empregados que recebem parcelas variáveis, são asseguradas as médias salariais quando do pagamento das férias. Aí um detalhe, gente, isso aqui, ó, primordial para você não errar, né, em nada aí na hora que você estiver calculando férias, que é justamente sobre as médias, tá? Então, ó, quando o salário for pago por hora, com jornadas variáveis, apura-se a média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão das férias. Então, ó, se é horas, se a média é em horas, né, seja ali horas extras, adicional noturno, ou seja, tudo que for relacionado a horas é a média do período aquisitivo. Quando o salário for pago por porcentagem, comissão ou viagem, deve apurar a média dos últimos 12 meses que precederem a concessão das férias. Então, gente, ó, precisa gravar isso aí. Se você gravar isso, gente, nunca mais você vai ter dificuldade para poder, né, calcular férias. É justamente essa aqui, onde está o pulo do gato. Média de horas é a média do período aquisitivo. Quando se tratar de valor, né, percentual, comissão, DSR, é a média dos últimos 12 meses, tá? Isso é o que a lei determina lá no artigo 142 da CLT. Só que tem um detalhe, as convenções coletivas podem determinar aí períodos de apuração diferente para as médias. Então, pode acontecer aí de convenção coletiva falar, ó, a média vai ser dos últimos 6 meses ou dos últimos 3 meses. Então, por isso, precisa se atentar com relação à convenção coletiva. Sempre verifique a convenção coletiva. Se não tiver nada na convenção, é isso aqui. É o artigo 142. Tá bom? Pode passar. Importante, artigo 138 da CLT. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. Então, gente, o empregado que às vezes está ali de férias vai fazer bico em outra empresa, não pode. Inclusive, é motivo aí, né? Pode ocasionar um motivo aí para justa causa. Então, o empregado que está ali de férias, ele não pode prestar serviço para outro empregador, a não ser que ele já tinha esse contrato, né, com esse outro empregador antes, porque nada impede, às vezes, dele entrar de férias só de uma empresa e da outra ele continuar trabalhando normalmente. Mas, se ele está de férias, ele não pode prestar serviço em outro empregador, tá? Tá muito bem claro lá no artigo 138 da CLT. Tem muitos empregados, inclusive já aconteceu, né, na prática, uma conhecida entrou de férias, foi lá fazer um teste na outra empresa. Foi lá fazer um teste na outra empresa. Se desse certo, o que ela ia fazer? Quando finalizasse as férias ali, ia pedir demissão. Mas se, né, não desse certo, voltava normalmente a trabalhar aí no vínculo, né, que ela tinha anteriormente. Mas, gente, não pode, tá? Não pode. Abono pecuniário. Conforme determina o artigo 143 da CLT, é facultado ao empregado converter 1/3 das férias a que tem direito em abono pecuniário, prestando serviço durante o período citado. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então, minha gente, olha só, se o empregado requerer ali o abono pecuniário, né, 15 dias antes ali do término do período aquisitivo, obrigatoriamente o empregador deve aceitar,
tá? O empregador deve aceitar. Mas se ele não requereu ali dentro desses 15 dias antes do vencimento do período aquisitivo, aí, né, o empregador não é obrigado a aceitar esse abono pecuniário, tá? Assim, conforme o número de dias corridos de férias a que faz jus, o empregado pode pleitear a conversão e o pagamento do abono pecuniário na seguinte proporção. Então, o abono pecuniário é sempre 10 dias? Não, porque vai depender aí da quantidade, né, de faltas ou de dias que o empregado vai ter de direito ali para descanso, tá? Então, por exemplo, se ele teve até 5 faltas, ele tem direito a 30 dias normalmente de férias, então ele pode ter ali, ó, 20 dias de descanso e 10 dias de abono pecuniário. Por quê? Aí você pega, faz a divisão, né? 1 por 3. Então, 30 dias equivale ali 10 dias de abono. Se ele teve aí de 6 a 14 faltas, 24 dias de direito. Então, ele vai ter ali 16 dias de descanso e 8 dias ali de abono pecuniário. Se ele tem direito a 18 dias ali de férias, seria 12 dias para descanso e 6 dias para abono pecuniário. E no caso aqui, 12 dias de férias, né? Se ele teve de 24 a 32 faltas, então seria 8 dias ali de descanso, mais 4 dias de abono pecuniário. Então, gente, o abono é conforme a quantidade de dias de direito que o empregado tem ali de férias, tá? Pode passar. A contagem das férias na rescisão com menos de 12 meses. O empregado fará jus ao avo de férias se dentro do mês aquisitivo tiver trabalhado por fração superior a 14 dias, ou seja, ao menos 15 dias ou mais. Assim, a fração de férias será calculada observando a quantidade de dias corridos dentro do mês aquisitivo. Então, gente, a contagem de férias é totalmente diferente da contagem do 13º, tá? Então, de férias, o empregado precisa ter trabalhado pelo menos fração superior, né, a 14 dias, tá? Por exemplo, o empregado contratado em 7/10/2022 e demitido sem justa causa ou por pedido de demissão no dia 20/3/2023. Quantos avos de férias proporcionais aqui ele tem direito? Me respondam aqui no chat. Vamos lá. Então, ó, as férias é por mês fechado, né? Mês aquisitivo ali, fechado. Aí, se no final do mês aquisitivo ali, até a data, né, da rescisão der mais do que 14 dias, aí acrescenta mais um avo. E aí, gente, quantos avos aqui ele tem direito? Freitas falou que é 5, Lucilene 6, Flávia 6, Tamires 6, tá bem dividido aqui, né? Cecília, 6. A maioria tá achando que é 6. Vamos lá. Será que é 6 mesmo, gente? Olha só. Vamos lá. Admissão do empregado? 7/10/2022, não foi? Então, como eu disse, a contagem é por mês fechado. Então, vamos lá. 7/10/2022 a 6/11, 1 dozeavos. 7/11 a 6/12, 2 dozeavos. 7/12 a 6/1, 3 dozeavos. 7/1 a 6/2, 4 dozeavos. 7/2 a 6/3, 5 dozeavos. Só que aqui, minha gente, lembra que eu falei que tem que ter mais do que 14 dias? Aqui, ó, 7/3, até a data da rescisão, que foi 20/3, deu 14 dias. Então, esse avo aqui vai entrar? Não vai, porque precisaria ter pelo menos ali 15 dias de prestação de serviço. Então, nesse caso aqui, o empregado vai ter direito a apenas 5/12 avos de férias. A maioria errou aqui, né, no chat. Agora vocês não vão errar mais, tá? Não vão errar mais. Então, ó, gravem aí. Férias é por mês fechado. Aí no final ali, no início, né, do período aquisitivo até a data da rescisão, se der ali mais do que 14 dias, vai acrescentar mais um avo, tá? Nesse caso aqui só deu 14 dias, então não vai acrescentar mais um avo. Então, somente 5/12 avos. Pode passar. Agora vamos entrar no nosso assunto aqui, férias
coletivas. Pode passar. Deixa eu perguntar para vocês, tem muitos clientes aí já solicitando férias coletivas ou programação de férias coletivas ou não? Me falem aí, aqui, ou é só por aqui que já os clientes já querem, né? Muitos entram de recesso ali na semana do Natal e tudo. Sim, sim. Ah, ainda não, ainda não. Olha só, então quem ainda, né, os clientes não estão solicitando, é bom que você já vai saber aí todos os detalhes, né, para poder, quando perguntarem, você já saber, assim, ó, na ponta da língua a respeito disso, né? Então, vamos lá, artigo 139 da CLT diz: poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Então, como nós podemos ver aqui, minha gente, a empresa ali, né, pode conceder as férias coletivas para todos os empregados ou somente por setores. Se a empresa quiser falar assim, eu vou colocar de férias coletivas somente o departamento de produção, né, o administrativo vai continuar trabalhando normalmente. Pode, sem problemas nenhum, tá? Sem problemas. Parágrafo 1º diz: as férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Então, diferente de férias individuais, as férias coletivas podem ser fracionadas em 2 períodos, tá? Desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. O prazo de pagamento dessas férias. O prazo para pagamento da remuneração das férias coletivas é de até 2 dias antes do gozo do período integral, ou de cada um dos períodos fracionados. Então, é igual, né, quando se trata de férias individuais. Então, o pagamento tem que ser ali 2 dias antes do início dessas férias. E as férias coletivas também não podem iniciar em 2 dias que antecede feriado ou descanso, que foi o caso que eu expliquei para vocês, por exemplo, do dia 23 de dezembro. Muitos empregadores ali vão querer, né, iniciar as férias no dia 23, mas devido ao feriado do dia 25 de Natal, as férias não poderão iniciar ali no dia 23, tá? Teria que iniciar ali, se o descanso do empregado for no domingo, teria que iniciar dia 19 ou no dia 26 do 12, tá bom? Cecília, quem trabalha na jornada 12 por 36? 12 por 36 da mesma forma, tá? Só tem um detalhe, quando trata de 12 por 36, o ideal é você conceder as férias no dia ali que o empregado deveria trabalhar, tá? E não ali nas 36 horas de descanso, tá bom? Os requisitos, tá aqui, gente, os requisitos que você precisa se atentar com relação a férias coletivas. Primeiro, comunicar ao órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias as datas de início e fim das férias. Então, gente, ó, se você vai ter férias coletivas aí, precisa comunicar ao Ministério do Trabalho, tá? E você pode fazer essa comunicação pela internet. Se você colocar aí na internet, né, no Google, comunicar férias coletivas Gov, o primeiro site que aparece do Gov é esse, tá? Você precisa fazer essa comunicação. E informar na comunicação quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida. Enviar no prazo de 15 dias cópia da comunicação ao sindicato representativo da categoria. Então, os sindicatos também precisam ser comunicados dessas férias coletivas, tá? Tem muita gente que, às vezes, né, manda o comunicado para o sindicato ali, e o sindicato manda, né, uma lista para a empresa. Ó, para protocolar esse comunicado aqui, tem que pagar a contribuição assistencial, confederativa e não sei mais o que, aquele monte de contribuições. Pois é, gente, mas a legislação é bem clara que precisa apenas enviar esse comunicado para o sindicato. O sindicato não precisa autorizar nada, tá? Não precisa autorizar nada. Então, essa comunicação você pode enviar até por e-mail, tá? Manda aí por e-mail para o sindicato e vida que segue, deixa documentado, bonitinho, né, arquivado aí nos documentos para caso de fiscalização. Providenciar a fixação de aviso nos locais do trabalho sobre a adoção do regime. Então, os empregados precisam também ser notificados aí dessas férias coletivas com pelo menos 15 dias de antecedência. E uma observação, as empresas que são ME e EPP estão dispensadas de comunicar ao Ministério do Trabalho.
porém devem comunicar ao sindicato da categoria, tá? Então, essas empresas aí que são ME e EPP estão dispensadas de comunicar ao Ministério do Trabalho, mas obrigatoriamente precisa ainda comunicar o sindicato, tá bom? Então, não esqueçam disso. Pode passar. Contratos com menos de 12 meses, quando se refere a férias coletivas. Artigo 140 diz que os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão na oportunidade de férias proporcionais, iniciando-se, então, um novo período aquisitivo. Dessa forma, se o período de gozo de férias coletivas exceder o direito adquirido, deve-se conceder licença remunerada ao empregado. Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês. Primeiro, férias coletivas inferior aí ao direito adquirido. Então, a admissão do empregado, 5/1/2023, férias coletivas vai ser de 10 dias. O empregado tem direito a 25 dias de férias. Por que 25, Fran? 2,5 dias aqui vezes 10 meses de trabalho. Então, 25 dias. Aí deve iniciar um novo período aquisitivo na data ali de início das férias, ou seja, dia 4/11. Fran, e aí? Porque a lei fala que se o empregado tem menos de 12 meses ali, gozarão na oportunidade férias proporcionais, iniciando-se, então, um novo período aquisitivo. Então, nessa situação aqui, Fran, o que eu faço? Concedo os 25 dias de férias coletivas para esse empregado e zero o período aquisitivo dele, tá? Só que há quem entenda que nessa situação aqui, se o empregado tem direito a 25 dias e a empresa vai dar 10 dias de férias, então vai restar 15 dias. Então, há quem entenda que esses 15 dias o empregado pode tirar posteriormente. Mas Fran, o que eu faço sempre? Concedo ali a quantidade de dias que o empregado tem de direito e zero o período aquisitivo dele. Justamente porque o artigo 140 diz aqui, gente, bem claro, né? Os empregados contratados com menos de 12 meses gozarão na oportunidade, ou seja, quando ali forem sair de férias coletivas, férias proporcionais, iniciando-se, então, um novo período aquisitivo. Então, zero o período aquisitivo dele ali e, né, encerra o assunto e começa um novo período aquisitivo ali a partir da data de início dessas férias. Pode passar. Outro exemplo, férias coletivas superior ao direito adquirido. Então, admissão do empregado, 5/7/2022, férias coletivas, 15 dias, direito adquirido, 10 dias. Aí, vai iniciar um novo período aquisitivo de férias aqui em 4/11/2022, ou seja, na data de início dessas férias coletivas. Gozo de férias, 10 dias. Então, olha só, as férias coletivas vão ser de 15 dias, mas o empregado só tem 10 dias. E aí, Fran? E aí que ele vai tirar os 10 dias de férias normalmente, acrescido ali de 1/3, né? As férias, remuneração das férias mais 1/3, e licença remunerada desse período aqui de 5 dias. Por quê, gente? Porque o direito adquirido dele ali, de 10 dias, vai ser inferior à quantidade de dias ali que a empresa vai conceder de férias coletivas. Então, seria 5 dias de licença remunerada. E essa licença remunerada, a empresa pode pagar ali na folha de pagamento, tá? Não precisa ser pago ali no recibo de férias, mas na folha de pagamento ali normalmente. E caso haja possibilidade de retorno ao trabalho, entende-se que o mês pode retornar. Então, por exemplo, se esses 5 dias aqui, em vez de ser pago como licença remunerada, se a empresa estiver funcionando normalmente, o empregado pode retornar antes sem problemas nenhum, tá? Pode passar. Vamos falar um pouquinho sobre abono pecuniário quando trata aí de férias coletivas. Gente, abono pecuniário, férias coletivas só pode acontecer se houver negociação com o sindicato da categoria, tá? Diferente de férias individuais, que o abono pecuniário ali, o empregado precisa solicitar até 15 dias antes ali do vencimento do período aquisitivo. No caso, quando trata de férias coletivas, precisa ter negociação com o sindicato. Não pode ser ali por acordo individual, beleza? Pode passar? No E-Social, como é que fica essas férias? Gente, as férias são enviadas lá no evento 2230, né, com início e fim do gozo e o respectivo período aquisitivo a que se refere. O aviso de férias não é enviado para o E-Social, por isso que muitos empregadores, né, solicitam aí o aviso
retroativo, justamente porque ele não vai para o E-Social, tá? E o prazo de envio do 2230, se tratando de férias, é até o dia 15 do mês subsequente, ao início do gozo ou até o fechamento da folha, o que ocorrer ali primeiro, beleza? A Alessandra perguntou que abono pecuniário não incide INSS? Não, tá? Não incide INSS, FGTS. Só tem um detalhe, gente. A Receita Federal entende que o 1/3 do abono pecuniário tem incidência de imposto de renda. Dá uma olhadinha no seu sistema de folha se está parametrizado, com a incidência corretinha, bonitinho, tá? Justamente porque essa decisão da Receita foi, acho que foi o ano passado, foi esse ano, não sei, uma COSID falando justamente que o 1/3 do abono pecuniário tem imposto de renda, tá? Agora, o abono mesmo ali não tem incidência de nada, tá? Então, vamos lá, os pontos de atenção que você precisa se atentar com relação à férias. Gente, você pode até printar isso aqui, viu? Porque isso aqui é a base de tudo, resumiu tudo aqui praticamente do que eu falei. Então, vamos lá. Antes de registrar qualquer férias, você deverá verificar se não houve afastamento dentro do período aquisitivo, pois se o empregado ficou mais de 180 dias afastado dentro do mesmo período aquisitivo, ele perde o direito às férias, tá? Então, se o empregado ficou ali afastado, seja por, né, doença, acidente de trabalho, né, ou doença ocupacional, se foi mais de 180 dias dentro do mesmo período aquisitivo, ele perde o direito a essas férias, tá? Verificar quantas faltas injustificadas o empregado teve dentro do período aquisitivo, pois dependendo da quantidade de faltas, a quantidade de dias ali, remuneração do empregado irá diminuir. Verificar se não há ofício de pensão alimentícia, com a possibilidade de descontar o valor da pensão sobre as férias. Verificar se não há solicitação de pagamento de 13º junto com as férias, também tem isso. Verificar se o empregado não solicitou ali o abono pecuniário, como eu falei, né? Se ele tiver solicitado o abono pecuniário ali até 15 dias, né, antes do vencimento do período aquisitivo, obrigatoriamente o empregador deve conceder. Verificar também se o empregado tem direito a salário família, né? Porque às vezes o empregado está ali de férias do dia 1 ao dia 30, não tem saldo de salário e tudo. Se, né, dependendo da configuração do sistema, o salário família vai constar ali no recebo de férias, tá? Mas também não vejo problema se você quiser pagar na folha de pagamento. Além de toda essa verificação, você precisa saber que o empregado deverá ser avisado das férias com 30 dias de antecedência, né? Como eu falei aqui para vocês. O início das férias não pode iniciar 2 dias que antecede o feriado ou descanso. E as férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, como eu falei para vocês, né? Um dos períodos precisa ser de pelo menos 14 dias e os outros 2, pelo menos 5 dias. E o pagamento da remuneração dessas férias, e se for o caso ali do abono pecuniário, deverão ser efetuados em até 2 dias antes do início desse respectivo período de férias, como também a assinatura no recibo, que é o que está lá no artigo 145 da CLT. E também enviar o evento de afastamento, né, no 2230 para o E-Social. Beleza, minha gente? Tudo certo? Pode passar. Vamos falar de 13º. Deixa eu responder mais algumas dúvidas aqui sobre férias, já para a gente iniciar sobre 13º. Ângela, posso dar férias coletivas e apenas 2 empregados individuais? O que acontece, Ângela? A legislação é bem clara que fala, né? A empresa pode conceder as férias coletivas ali para todos os empregados da empresa ou por setores. Então, por exemplo, se a empresa resolver conceder ali as férias para o setor de produção, todos os empregados da produção precisam entrar de férias coletivas, tá? E na mesma data. Não pode um entra hoje, o outro entra amanhã. Não, tem que ser na mesma data, tá? Cristiane, tem 2 férias, ou tem 2 funcionários na empresa. Posso deixar de férias normais ou considero férias coletivas? Se ele já tem período aquisitivo completo, não tem problemas nenhum você considerar ali como férias, né, normais. Mas se não tem período aquisitivo completo e a empresa vai fechar, por exemplo, aí deveria, né, ser concedido como férias coletivas, tá? Mônica, a empresa vai sair dia 18/12, mas quer comunicar agora. Pode ou há um limite máximo
para comunicação? Pode, sem problemas nenhum, tá? Sem problemas. Se quer comunicar antes de 15 dias ou antes de 30 dias, não tem problemas nenhum. Gil, 1/3 das férias é pago considerando a licença remunerada? Não. Como eu falei, a licença remunerada você pode pagar normalmente na folha de pagamento, tá? Então, no recibo de férias, só vai aparecer de fato ali os dias, né? A remuneração das férias. Tá? A licença remunerada pode ser pago na folha de pagamento. Lucilene, e quando tem um empregado só com menos de 1 ano, pode dar coletivas? Isso é treta? Deixa eu até perguntar para vocês, gente. Quero ver a opinião de vocês. A empresa só tem um empregado e a empresa vai fechar. Você entende que a empresa ali pode conceder férias coletivas para esse um empregado? E aí? Me falem aqui no chat. Vocês entendem que pode ou não pode? E aí? Silvia falou não. Dedé falou não pode. Mas eu pergunto agora, justifique sua resposta. Justifique sua resposta. Por que não? Start Contabilidade falou coletiva com quem? Gostei. Com quem? Pois é, minha gente, isso aí é treta. Sabe por quê? Igual vocês já falaram aqui. O próprio nome já fala, coletivas. Coletivo, ou seja, é mais de um. Só que deixa eu falar para vocês, lá no artigo 140 que eu mostrei para vocês, a lei fala assim, ó, pode entrar de férias, né? Pode conceder férias coletivas para todos os empregados ou conforme, né, os setores. Aí eu te pergunto, se a empresa tem um empregado, na empresa não é todos que a empresa tem? É ou não é? Pois é. Aí vem essa treta. Por isso que eu falei para vocês, gente, a gente não tem regulamentação sobre isso, né? A gente não tem regulamentação sobre isso. Então, eu sempre explico para o empregador e deixo ele decidir. Por exemplo, se o empregado já tiver o período aquisitivo fechado, aí maravilha, você pode conceder as férias ali como férias individuais. Mas se, por exemplo, a empresa vai fechar, o empregado não tem ali o período aquisitivo completo ainda, aí fica nesse impasse. O que a empresa pode conceder? Recesso. Mas recesso não pode ser descontado futuramente. Não pode ser descontado das férias. Aí muitos empregadores, ó, pula lá longe, né, gente? Pula lá longe. Então, tem esse impasse. O que eu oriento? Orienta o empregador, né? Porque a lei não traz clareza a respeito disso. E tem esses dois entendimentos, porque se é coletivo, teria que ser mais de um. Mas também o artigo 140 fala que a empresa pode conceder férias para todos os trabalhadores da sua empresa, como férias coletivas. E se a empresa só tem um, então esse um é todos os trabalhadores da empresa, né? Aí deixa a empresa decidir, beleza? Vamos lá falar sobre o 13º? Décimo terceiro salário possui legislação e regras específicas. Deixa eu perguntar para vocês já começaram a fazer esse 13º por aí, minha gente? Ou não? Tem muitos empregadores que já solicitaram aí a primeira parcela do 13º? As legislações que tratam sobre o 13º, a Lei 4.090, né, que instituiu aí a gratificação, a Lei 4.749, que dispõe sobre o pagamento, né, e a primeira parcela, o Decreto 10.854. E aqui muitos empregadores já solicitaram a primeira parcela. A Gláucia falou que nem terminou a folha de outubro. E já tem empregadores, às vezes, gente, solicitando 13º. Enfim, é a vida, né? Pode passar. Então, vamos lá. A lei declara, né, que o 13º deve ser pago em 2 parcelas. A primeira parcela
é obrigatório o empregador realizar o pagamento referente ao 13º em 2 parcelas, de forma que a primeira parcela se refere à antecipação do 13º salário e será paga em parcela única. Essa antecipação deve ocorrer entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano calendário, sendo o valor equivalente à metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior ao do pagamento. Então, minha gente, muita gente acha que a primeira parcela do 13º obrigatoriamente tem que ser pago ali dia 30 de novembro. Não, a lei é clara que pode pagar entre os meses de fevereiro e novembro. Então, se a empresa quiser, eu quero pagar a primeira parcela no mês de julho, quero pagar só para um empregado, agosto eu pago para outro, setembro eu pago para outro, pode sem problemas, tá? Desde que até o dia 30 de novembro, todos, né, os empregados recebem, tá? A primeira parcela, mas entre os meses de fevereiro e novembro. Então, se a empresa quiser pagar em outros meses aí, diferente de novembro, sem problemas nenhum, tá? Segunda parcela. A segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro e equivale à remuneração do mês de dezembro, compensando-se a importância paga a título de adiantamento, a primeira parcela, sem nenhuma correção monetária e, entretanto, também poderá ocorrer o pagamento no mês da rescisão do contrato de trabalho, quando esse ocorrer aí antes do prazo legal estabelecido. Pode passar. As verbas que compõem o 13º, todas as verbas que são consideradas ali verbas salariais, conforme determina o artigo 457 da CLT. Então, são os adicionais previstos em lei, né? O adicional ali, por exemplo, de confiança, periculosidade, insalubridade, adicional noturno, as gratificações, as gorjetas, as comissões, as horas extras, enfim, tudo que se referia aí à verba salarial, tá? Pode passar. Aí, já respondendo a dúvida aqui, deixa eu ver quem tinha colocado aqui. Ariane. Pagamento em parcela única. Pode? Nossa, gente, tem empregador aqui. Meu Deus do céu. Eu quero pagar tudo agora, em novembro. Eu quero pagar tudo em dezembro. Pode? Sabia que não tem previsão legal para isso? Não tem previsão legal para pagar 13º em parcela única. Repitam com a titia. Não tem previsão legal para pagar 13º em parcela única. A legislação, as legislações que eu mostrei para vocês, tudo determina que tem que pagar em 2 parcelas. Fran, mas acontece que tem uma convenção aqui que fala que tem que pagar tudo até o dia 30. E aí? Pago ou não pago? Aí você paga. Por quê? Porque está previsto na convenção coletiva e, nesse caso, aí é mais benéfico para o empregado. Mais um detalhe. Se tiver previsto na convenção que deve pagar em parcela única até 30 de novembro. Porque se for em parcela única lá dia 20 de dezembro, não pode. Por quê? Porque aí o empregado está sendo prejudicado, né, minha gente? Porque a primeira parcela tem que pagar até o dia 30 de novembro. Então, nessa situação, quando a convenção ali prevê, minha gente, aí é diferente, mas até o dia 30 de novembro. E, inclusive, lá no manual do E-Social traz essa previsão. Mas é somente, no caso aí, não é pagar em parcela única, e sim vai ser feito ali um adiantamento, né, de 13º superior a 50%. Porque os encargos, obrigatoriamente, deverão ser tributados lá na folha anual em dezembro. Tá bom? Entendidos? Lucilene, o problema é o INSS. Exatamente. Justamente porque o INSS, Imposto de Renda, é lá em dezembro. Justamente, né, na segunda parcela. Tá? Então, é isso, gente. Então, não tem previsão legal para pagar em parcela única, mas se tiver previsão na convenção coletiva, você deve seguir a convenção, desde que esteja previsto na convenção o pagamento de parcela única até 30 de novembro. Porque, como eu disse, se for lá prever pagamento em parcela única lá em dezembro, não pode, porque nesse caso o empregado está sendo prejudicado, porque obrigatoriamente a primeira parcela deve ser paga lá no dia 30 até o dia 30 de novembro, beleza? Pode passar.
Pagamento proporcional. Então, em alguns casos, o pagamento da gratificação será feito de forma proporcional. Em quais situações, então, Frank, pode pagar o 13º de forma proporcional? Então, empregados admitidos aí após o dia 17 de janeiro do ano corrente, né? Desligados até o dia 15 de dezembro. Então, se foi demitido ali até o dia 15 de dezembro, vai receber proporcional. Meses com 14 ou menos dias de trabalho em decorrência de faltas injustificadas, suspensão, contratuais e afastamentos no mês. Então, para o empregado ter direito a 1/12 aí de 13º, ele precisa ter trabalhado pelo menos uma fração igual ou superior a 15 dias ali no mês, beleza? Pode passar. Exemplo, empregado que é admitido em 5/2/2024 e demitido em 18/7/2024, com aviso indenizado projetado até 17/8/2024. Quantos avos de 13º o empregado tem direito? Nesse caso aqui, vai ter direito a 6/12 e mais um referente ao aviso ali indenizado. Então, percebam que diferente das férias, que é por mês fechado, mês aquisitivo, a contagem ali, para saber se tem direito a mais um avo de 13º ou não, é se o empregado trabalhou fração igual ou superior a 15 dias no mês. Se trabalhou, então ele vai ter direito a mais um avo, tá? No caso desse exemplo aqui, admissão 15/2/2024 e demitido 18/7/2024 e com a projeção do aviso aqui até o dia 17/8. Então, aqui, no mês de fevereiro, como o mês é de 29 dias, então deu 15 dias. Então, já acrescentou um avo aqui. Aí, o mês de março completo, abril, maio, junho, julho. E como teve ali, a rescisão, então, mais 12 ali do aviso indenizado. Pagamento junto com as férias. Então, o empregado poderá solicitar aí o pagamento da primeira parcela do 13º junto com as suas férias do ano, desde que a solicitação seja feita até o último dia de janeiro do ano corrente e as férias sejam gozadas entre os meses aí de fevereiro e novembro. Então, se o empregado solicitou ali, o pagamento do 13º da primeira parcela junto com as férias, ele precisa ter solicitado até ali o final de janeiro, tá? Até o último dia ali, útil de janeiro. E desde que essas férias sejam entre os meses de, fevereiro e novembro, justamente porque o pagamento da primeira parcela do 13º pode acontecer ali entre os meses de fevereiro e novembro. E cumprido aí esses requisitos, o empregador é obrigado a aceitar o pedido. E se a solicitação for feita após janeiro, fica a critério do empregador aceitar ou não. Pode passar. E salário variável? Quando o empregado tem salário variável, às vezes teve horas extras ali, no decorrer do ano, comissões, DSE. Como é que funciona, Fran? Então, de acordo com a legislação, para os empregados que recebem salário variável, o 13º será calculado na base de 1/12 da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até novembro de cada ano. A média, por sua vez, será somada à parte correspondente ao salário contratual fixo. Assim, para os empregados aí com salário variável, para o pagamento da primeira parcela do 13º, é feito ali a média salarial de janeiro a outubro, ou seja, você vai dividir por 10. E para pagamento da segunda parcela, deverá ser feito aí a média das variáveis recebidas até novembro, dividindo por 11. Então, vamos lá, você está no mês de novembro e você precisa calcular, então, o adiantamento aí de 13º. E esse empregado teve verbas ali variáveis. Como é que você vai fazer? Então, você vai pegar, a média desse empregado de janeiro a outubro e divide por 10. Por que 10, Fran? Porque de janeiro a outubro dá 10 meses. Tá? Aí você vai dividir por 10. Eu estou calculando a segunda parcela, então você vai dividir por 11. Vai somar as médias de janeiro a novembro e divide por 11, tá? Aí a Lucilene perguntou, e o tal do 13º complementar? Pois é, vamos falar agora, pode passar. Então, devido ao empregado receber salário variável, por essa razão, até o dia 10 de janeiro do ano seguinte, o empregador deverá apurar o ajuste da diferença referente ao 13º salário.
Havendo aí saldo a favor do empregado, será paga a chamada terceira parcela do 13º. Então, gente, se o empregado tem salário variável, teve salário ali variável no decorrer do ano, precisa ser apurado novamente essa média ali, né, de janeiro a dezembro, justamente para verificar se tem alguma diferença a pagar ou a descontar do empregado. Eu não falei para vocês que a primeira parcela você faz a média de janeiro a outubro? E a segunda parcela, a média de janeiro a novembro. E dezembro? Se ele tem, né, talvez fez ali horas extra, comissão, que for no mês de dezembro, fica elas por elas? Não. Por isso que a legislação já prevê que a empresa precisa fazer essa reapuração dessas médias, né, de janeiro a dezembro, dividindo ali por 12, e se der alguma diferença a pagar, tem que pagar até o dia 10 de janeiro. Agora, se der alguma diferença a descontar, aí pode descontar do empregado também. Inclusive, deixa eu perguntar para vocês. Vocês têm o costume de descontar ou não? Se deu alguma diferença ali, vocês têm o costume de descontar do empregado? Sim ou não? Eu vou falar para vocês aqui. Aqui a gente não desconta. Não descontamos. Porque às vezes são diferenças assim, gente, irrisórias e que só vai descontar para criar caso com o empregado. É ou não é verdade, gente? Às vezes só para criar caso com o empregado. Então a gente não desconta. Eu faço igual a Glaucia, ó, nem dou opção para o empregador. Exatamente, eu nem dou a opção para o empregador, gente. Então, ó, só quando dá, né, valor ali a pagar, aí sim, né? Aí sim a gente, né, configura o sistema para poder fazer essa reapuração ali das médias e pagar esse valor dessa diferença para o empregado. É folha de pagamento. No Conte-Matic, eu acho que divide as médias por 12. Eu não sei como é que funciona, mas eu acredito que seja parametrização, tá? Dá uma olhadinha na parametrização certinha. Porque, como eu falei, primeira parcela divide por 10, segunda parcela divide por 11 e a terceira parcela ali, né, na folha de dezembro, então tem que dividir por 12, tá? Aí se der alguma diferença a pagar, né, tem que pagar para o empregado. Se der diferença a recolher ou a descontar, pode descontar se a empresa quiser, tá bom? Pode passar. Exemplo, gente, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Ó, de janeiro a dezembro, tá aqui os valores das comissões e DSR do empregado. Tá aqui os valores por cada mês, né, que o empregado teve. Pode passar? Aí, como é que eu faço esse cálculo, Fran? Tá aqui, né? Primeira parcela, que tem que ser paga lá em novembro, né? Média das comissões de janeiro a outubro. Então, somei tudo lá, as médias de janeiro a outubro, deu 141.952. Aí você divide por 10. Por que 10, Fran? Porque 10 de janeiro a outubro, dá 10 meses, né? Aí deu 14.195,20. Aí eu vou dividir por 2. Por quê? 2, Fran? 2 parcelas do 13º, né? Então, deu 7.097,60. Segunda parcela, as médias das comissões de janeiro a novembro, como eu falei para vocês, 174.111, dividido por 11. Por que 11, Fran? Janeiro a novembro. Então, deu 15.828,27. Aí você deduz a primeira parcela, que foi 7.097,60. Então, 8.730,37. Aí o complemento, até que deve ser pago, né, até 10 de janeiro. Então, você vai reapurar novamente essas médias, né, de janeiro a dezembro. Então, deu 213.762. Dividido por 12, deu 17.813,50. Aí, menos a primeira parcela e menos a segunda parcela, que restou aqui, ó, 1.985,23. Ou seja, essa diferença o empregado precisa receber. Então, se o seu sistema, gente, não tiver configurado para poder fazer esse reprocessamento dessas médias, olha só, o empregado ia ficar no prejuízo de R$ 1.985. Olha só, que prejuízo, né, minha gente?
Então, por isso que tem que verificar certinho com o sistema de vocês aí, se está tudo, né, configuradinho, bonitinho, para poder fazer esse reprocessamento dessa média e pagar essa terceira parcela. Gente, essa terceira parcela, como eu falei, tem que ser paga até o dia 10 de janeiro. Mas eu sempre oriento que você faça esse reprocessamento ali na folha do mês 12. Aí o empregador pode pagar junto na folha do mês 12 até o 5º dia útil ali de janeiro, tá? Pode passar. Outro exemplo, tá aqui, né? Os meses certinho, os valores de comissões mais DSR. Pode passar? Pode passar. Aí tá assim, ó, como é que, né, foi feito o cálculo? Primeira parcela aqui, as médias das comissões de janeiro a outubro, né? 141.952 dividido por 10, 14.195. E dividiu aqui por 2, 7.097,60. Segunda parcela, média de comissões de janeiro a novembro, 159.791, dividido por 11 meses, 14.526,45, menos a primeira parcela, 7.097,60, deu 7.428,85. O complemento, até 10/1, vamos lá, média de comissões de janeiro a dezembro, 170.928, dividido por 12, porque 12, Fran, média de janeiro a dezembro. Então, 14.244. Aí diminui a primeira parcela e a segunda parcela, ó, deu um saldo negativo aqui, ó, de 282,45. Então, se a empresa quiser, pode descontar esse valor do empregado normalmente, tá? Mas, como eu falei, por aqui a gente não desconta justamente porque eu evito fadiga, minha gente. Eu evito dor de cabeça. Então, quanto menos dor de cabeça eu tiver no DP, melhor, né? Mas, enfim, se a empresa quiser, pode descontar normalmente, tá? Pode passar. Os afastamentos. Então, os afastamentos dos empregados impactam no cálculo do 13º salário? Sim, tá? Nos casos abaixo, temos impacto aí nos cálculos. Por exemplo, suspensão de contrato, seja ali de auxílio-doença, serviço militar e demais. Auxílio por incapacidade acidentário e, no caso de licença maternidade. Então, gente, nos períodos aqui que às vezes o empregado, né, ficou afastado ali, seja por auxílio-doença, acidente de trabalho, o que for, o período de afastamento ele recebe diretamente pelo INSS, tá? Mas o período trabalhado, incluindo os primeiros 15 dias de atestado, o empregador, né, tem que pagar normalmente para o empregado. Então, o empregador vai pagar só o período que, de fato, ele estaria, né, que trabalhou, na verdade. Trabalhou, incluindo os primeiros 15 dias do atestado. Os demais, a partir do 16º dia, é com o INSS, inclusive o 13º, tá? Pode passar. Vamos lá, quando tratar de licença maternidade. Então, a empregada afastada por licença maternidade terá direito ao pagamento do 13º referente ao período proporcional correspondente à licença. A empresa efetuará o pagamento e abaterá o valor nas suas contribuições previdenciárias através ali do DARF da DCTF-UE, tá? Então, gente, ó, sempre que houve ali no decorrer do ano, né? No decorrer do ano ali teve salário maternidade, então esse período a empresa pode deduzir normalmente ali no DARF da DCTF-UE, tá? O saldo restante deverá ser objeto de pedido de reembolso via Perdicompra. Então, se ó, deduziu ali e, né, ainda sobrou créditos, aí a empresa precisa solicitar o reembolso, tá bom? Pode passar. INSS. Então, de acordo com o artigo 67 da IN 2110, na primeira parcela do 13º salário, não haverá incidência de INSS, uma vez que tal incidência se aplica somente no pagamento da última parcela. Sendo assim, a incidência de INSS se ocorrerá somente no pagamento da segunda parcela, tá? Sem o abatimento do adiantamento já pago. Então, o 13º salário integra a base de cálculo, sendo devidas contribuições sociais quando o pagamento ou crédito da última parcela ou na rescisão do contrato de trabalho. Então, o INSS vai ser ali, né, descontado no pagamento da segunda
parcela do 13º, né? Até o dia 20 ali de dezembro. Ou então, se houver ali na rescisão antes de dezembro, então vai descontar o INSS na rescisão de contrato, tá? Pode passar. O FGTS, gente, o FGTS acontece da seguinte forma: no mês que houver ali o adiantamento do 13º, então naquele mês vai ser descontado ali, né? Vai ser descontado, não, vai ser recolhido o FGTS sobre a primeira parcela. Então, por exemplo, eu paguei a primeira parcela do 13º no mês de julho. Então, naquela competência julho é que vai haver ali o recolhimento do FGTS. Ah, Fran, mas a empresa vai pagar só agora em novembro. Então, vai ser nesse mês de novembro agora que vai ter esse recolhimento aí do FGTS sobre o adiantamento, tá? E na segunda parcela vai recolher ali na folha de dezembro normalmente, tá? O vencimento aí até o dia 20 do mês seguinte. Pode passar. O imposto de renda. Os valores referentes ao 13º salário serão rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, cujo recolhimento será definitivo para o empregado, de acordo com o artigo 700 lá do Regulamento do Imposto de Renda, sendo que a retenção ocorrerá o valor integral no mês da sua quitação, tá? E, em regra geral, considera-se o mês da quitação, o mês de dezembro, e o da rescisão do contrato de trabalho ou do pagamento acumulado a título da gratificação natalina. Então, gente, o imposto de renda também é lá na folha de dezembro, tá? E o vencimento é até o dia 20 do mês seguinte. Então, no caso aqui do pagamento ali da segunda parcela do 13º em dezembro, então o imposto de renda vai ser ali na folha de dezembro, vencendo até o dia 20 de janeiro, tá? Pode passar. Lá no E-Social, como é que eu faço isso, Fran? O referente ao adiantamento do 13º, o manual do E-Social determina que o adiantamento do 13º será enviado até novembro por meio do evento aí 1200, remuneração do trabalhador. E nesse caso será utilizada a rubrica ali com o código 5504, né, que trata ali do adiantamento do 13º. Então, no mês que ocorrer ali, né, o adiantamento, vai ser enviada essa informação para o E-Social. E a segunda parcela constará o valor total do 13º, utilizando a rubrica 5001, né, 13º, e também o desconto aí referente ao adiantamento do 13º. E lembrando que o prazo do envio do 13º no E-Social será até o dia 20 de dezembro do ano a que se refere. Quando não houver expediente, precisa fazer a antecipação. Então, gente, mês de dezembro, agora novembro e dezembro, vou contar para vocês, o DP trabalha mais que burro de carga, não é? Nós trabalhamos muito, porque além de ter o fechamento da folha normal, né? Folha de novembro, por exemplo, agora a gente está finalizando a folha de outubro, né? Aí tá vindo aí o adiantamento do 13º, aí depois tem que fechar a folha de novembro, finalizou a folha de novembro, já começa a segunda parcela do 13º, que você tem que fazer o cálculo normalmente. Aí ainda tem que fazer a folha do anual, né, do 13º, para poder emitir o DARF ali, né, previdenciário, que tem que ser enviado até o dia 20 de dezembro, né, tem que ser pago, na verdade, até o dia 20 de dezembro. Depois finalizou isso, ainda tem que fechar a folha de dezembro, e sem contar as inúmeras demandas que nós temos aí, né, minha gente? Férias coletivas que tá vindo aí, nossa, recesso, muita coisa ao mesmo tempo, né? Pode passar. E a DCTF Web anual, que eu acabei de falar para vocês. Então, gente, por meio do DCTF Web anual, o empregador fará a confissão de dívida das contribuições previdenciárias e de terceiros, incidentes aí sobre o 13º, bem como emitirá a guia do DARF para recolhimento. E o prazo de envio dessa declaração, né, até o dia 20, salvo quando este recair aí em dia não útil, onde a transmissão deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior. Então é isso, gente. Além da folha normal ali no mês de dezembro, né, que você tem que fechar a folha de novembro, depois a folha de dezembro, você ainda precisa fazer ali também a folha anual, que é do 13º, e transmitir a DCTF Web normalmente até o dia 20 de dezembro, tá? Não esqueçam. Pode passar? E já finalizando aqui, minha gente, depois eu vou responder um pouquinho das dúvidas aqui. Eu nem sei se está no quantos minutos eu tenho, se puderem me falar aqui.
Tá? 10 minutos. Opa, dá tempo. Dá Então, tempo. vamos lá. Vamos lá, antes de finalizar aqui, gente, estamos aqui com uma mentoria de cálculos trabalhistas na prática, tá? Comigo e com o professor Fernando Santana, que vai acontecer nos dias aí 18 e 19 de novembro. Então, se você quer aprender aí, gente, todos os cálculos trabalhistas na prática, tá? Os meus treinamentos é prático. Então, se você quer aprender aí, ó, como que eu calculo hora reduzida, adicional noturno, hora extra noturna, hora extra de comissionado, que muita gente calcula errado, TSR, como é que eu faço desconto, como é que eu faço esses cálculos? Eu, se fosse você, não perdi esse treinamento que vai acontecer nos dias 18 e 19, das 19 horas até as 22 horas, ao vivo e online, tá? Então, tá o QR Code aqui, se você quiser adquirir, fique à vontade aí, tá bom? Pode passar. E eu finalizo aqui, minha gente, agradecendo a companhia de vocês. Quem não me conhecia, quem não me segue ainda nas redes sociais, tá aqui o QR Code, tá do meu Instagram, ou então o link aqui para menezes.oficial. Sempre eu estou trazendo lá dicas para vocês, né, para facilitar aí o seu dia a dia no DP, fazendo posts, vídeos. Então, quem não me acompanha, gente, ó, me acompanhe, porque eu costumo falar aqui, ó, meu Instagram, gente, é uma faculdade, tá? É uma faculdade. Tudo de DP. Lá na minha bio tá assim, ó. Tudo de DP aqui. Então, se você quer aprender tudo de DP, te aconselho a me seguir aí diariamente, né, no Instagram. E desde já, mais uma vez, obrigada a todos aí pela companhia. Inclusive, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver mais alguma dúvida aqui sobre 13º, tá? Ô, Fran, você viu que colocaram aqui? Obrigado, Fran. Você é luz na vida dos DPzeiros. Olha que show, cara. Que coisa maravilha, boa! né? Que coisa boa. Vocês gostaram, gente? Ó, Deus abençoe, Fran, por dividir conosco seus conhecimentos. Pô, pessoal, quem gostou, por favor, coloca a palavrinha mágica aqui no chat. Ah, tem palavra mágica aqui? Tem. Se o cara só gostou, ele coloca legal. Mas se ele gostou muito, coloca a palavrinha mágica que é show. Senão não tem, senão como que a gente vai medir, né? Ai, que maravilha! Muito bom. Não, gente, vocês gostaram, ó, vou voltar mais vezes, tá? Vou voltar mais vezes. Maurício me convidar. A casa é sua, cara. Pelo amor de Deus, é muita. Nosso nível hoje foi lá em cima. Jesus Cristo. Ai, que bom, gente, vocês gostaram. Muito bom, muito bom. Que legal, muito bom. que legal. Muito feliz. Muito bom. Pessoal, vamos lá. Quem tem dúvida? A gente tem mais, acho que 5 minutinhos aqui, Fran. Tem mais 5 minutinhos? Dúvida, eu acho que a galera tá curtindo. O que você acha? 5 minutos. Ah, 5 minutinhos que eu tenho aqui. Deixa eu pegar aqui uma dúvida sobre 13º, que eu respondi mais sobre férias. Deixa eu ver aqui. Tem a da Stephanie aqui, a Stephanie Silva. As médias seriam devido pagar junto com a primeira parcela ou segunda? As médias seria devido As médias pagar... salário variável, né? O que acontece, ô Stephanie? Tem que seguir o que eu falei aqui, né? Se for ali o pagamento da primeira parcela, então você tem que fazer a média ali de janeiro a outubro e vai dividir por 10. E se for na segunda parcela, faz a média de janeiro a novembro e divide por 11. Aí, lá em dezembro, precisa fazer o reprocessamento aí dessas médias, né, para verificar se tem que pagar alguma diferença para o empregado até o dia 10 de janeiro, ou para descontar. Como eu falei para vocês, como eu evito confusão, né, eu não desconto o empregado. Mas se tiver a pagar, né, deve obrigatoriamente pagar, tá? Boa. A Emily colocou aqui, inclusive, o link no chat para o pessoal baixar o material, tá? Tanto da Elza Bispo como da Fran Menezes. O material está disponível para a galera através do link que a Emily colocou aí no chat agora, beleza? Exatamente. A Ângela Lopes perguntou, Fran, como ficam as folhas de empresas rateadas para o 13º e folha mensal? Não tem muita diferença, não. Rateada no sentido, será que é tomador de serviço que ela quis dizer? Complementa para a gente, Ângela.
Se for, não tem diferença não, tá? Não tem nenhuma diferença aí, nenhuma tratativa aí diferente. E lembrando que esse ano nós temos, né, a parte do FGTS no FGTS digital, tá? Então facilitou aí bastante a nossa vida. E sem contar também, Maurício, não sei, né, se o pessoal daqui é dessa minha época, mas antes, até mais ou menos, acho que 2022, 2021, a gente tinha que fazer a GFIP lá de 13º para poder emitir, né, a GPS, a guia. E agora, gente, graças a Deus, aí, através da DCTF Web, né, a gente não precisa mais fazer aí essa GFIP de 13º, que era exclusivamente ali previdenciária para a gente poder emitir a GPS, né? Então, E-Social só tem facilitado nossa vida. Fale a verdade. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Aldifas Franca Filho, que ele, desde o começo do projeto do FGTS Digital, ele veio dar palestra para a gente aqui e trazer informações para a galera. Um cara fenomenal. Obrigado para ele. Que coisa boa. Que bom, gente. Lucimar RH, Hospital Santa Sofia. Boa tarde, Fran. Gostaria de saber, por favor, como fica o recolhimento, datas, ela colocou entre parênteses, dos impostos com o FGTS digital. Segue a mesma regra, né? Por exemplo, estou fazendo um adiantamento ali do 13º nesse mês de novembro. Então, o FGTS vai ser recolhido nessa folha de novembro, com vencimento aí até o dia 20 de dezembro, né? E a segunda parcela da mesma forma. Então, segue ali, né? Recolhe na folha de dezembro, com vencimento até o dia 20 de janeiro, tá? Só o DARF, gente, do INSS, que vai vencer dia 20 de dezembro, da folha anual, tá? Da folha anual vence, então, dia 20 de dezembro. Agora, o imposto de renda referente ao 13º vence até o dia 20 de janeiro, tá? E deixa eu achar ela aqui, que ela colocou, me responde, por favor, aqui. Gláucia Toso. Fran, responde para mim se posso pagar abono pecuniário menor que 1/3. Por exemplo, funcionário tem 30 dias de férias, posso pagar 5 dias de abono pecuniário? Não, a lei é bem clara em dizer que o abono pecuniário é 1/3 dos dias que o empregado tem de direito. Então, se ele tem direito ali a 30 dias de férias, então 1/3 vai ser o quê? 10 dias. A não ser que ele tenha menos dias ali de direito de férias devido às faltas. Aí sim, né? Mas 1/3 vai acompanhar ali a quantidade de dias que o empregado tem de direito. E o Matheus DP, pode dar férias coletiva para todos, mas um com mais dias de férias? Pode, sem problemas nenhum. A questão é que todos naquela data, né, de início das férias, precisam estar de férias, tá? Agora, se eu quiser, vou dar para um 15 dias de férias, para outro eu vou dar 20, sem problemas nenhum, tá? A questão é a data do início daquelas férias, que tem que ser igual para todos, tá? E, produção, coloca aqui para mim manda aqui para mim quantos minutos a gente tem ainda, porque tem um monte de gente aqui agradecendo a Fran, tá? O pessoal colocando aqui. Fran, você é o máximo, Deus te abençoe. Ai, Silmara Guerrize colocou. E a Amália, LDR Contabilidade, perguntou: para empregados admitidos esse ano, a primeira parcela considera até 12 meses ou 11? Ou mês 11? Isso é treta. Eu não vejo problemas nenhum se você quiser considerar até o mês 11, mas também não vejo grandes problemas se você quiser considerar até o mês 12, tá? A maioria dos sistemas ali geralmente considera até o mês 12, mas também não tem problemas nenhum se você quiser considerar até o mês 11. Mas a questão, às vezes, né, se você considerar até o mês 12 e esse empregado for ali demitido antes, né, de ter conquistado aquele direito, aí vai ter que, né, vai ter um valor ali a descontar do empregado na rescisão. Só tem esse detalhezinho. Nós estouramos o tempo, mas o pessoal está colocando aqui, show, volte sempre, show. Parabéns, só respondendo o José Donizete, que ele perguntou: Fran, será que o FGTS digital está preparado para calcular o 13º? Tá lindo, gente! O FGTS digital é assim, ó, eu fico em love com ele. Em love com o FGTS digital, porque facilitou a nossa vida e já está preparadíssimo aí para o 13º. Inclusive, se você quiser emitir a guia separada só do 13º,
pode, sem problemas. Se você quiser emitir a guia junto com a guia mensal, pode também, sem problemas. Então, o FGTS Digital tá lindo, tá? E fala o arroba aí do seu Instagram para o pessoal poder seguir você, por favor. @franmenezes.oficial. Eu falei para eles aqui, ô Maurício, que meu Instagram lá, gente, é uma faculdade, tá? Tudo de DP. Já tá lá na minha bio, ó. Tudo de DP é aqui. Então, se você quer aí, ó, ficar afiadíssimo aí no DP, eu te indico a me seguir. Ó, segue a Fran, porque tem muito conteúdo, isso tem um carisma sensacional. Meu, uma comunicadora de mão cheia, eu não tenho nem como agradecer. Oh, Fran, meu Deus do céu. Obrigado, meu. Obrigado mesmo por aceitar nosso convite. A Contimatic tem essa pegada de levar informação, levar conhecimento para a galera. A gente não cobra R$1 para nenhum evento que a gente faz exatamente por isso. A gente quer que todos tenham a mesma experiência. A gente quer que todo mundo tenha acesso à informação. Isso é que faz a gente caminhar há mais de 35 anos aí com sucesso em software e tecnologia para contadores. Trazer Que você, maravilha. trazer a Elza Bispo, cara, assim... Sim, não só pelo conteúdo que foi tratado aqui, o Maurício, é conteúdo assim de alto nível, né? Se fosse aí fazer um treinamento específico disso, ó, custaria caro, né? Então, vocês estão de parabéns, viu? Sigam a Fran nas redes sociais, depois vocês vão me agradecer, tá bom? Fran, beijo, obrigado. Obrigada. Você sabe o quanto eu estou feliz, você sabe disso. Obrigado. Ai, que coisa boa, eu também fico muito feliz e, mais uma vez, muito obrigada aí vocês pelo convite e pela companhia hoje. Olha o que a Glaucia colocou aqui, ó, palestra com a Fran uma vez por semana. Ai. Gente, eu trabalho no DP, tá? Cuidado, tem muita coisa para fazer. Fran, obrigado, minha amiga. Obrigada, gente. Até mais.